Daniel, capítulo 3, verso 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estais dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? 16. Responderam-lhe Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. E você diz amém. Pode tomar o seu assento, querido. Olhe para mim aqui. Na Bíblia nós encontramos histórias, acontecimentos e figuras que ilustram maravilhosamente as coisas espirituais. Há figuras, há tipos na Bíblia que vai ressaltar para nós verdades espirituais, vão exemplificar. Por exemplo, o vinho na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. O azeite na Bíblia é símbolo, ilustra a unção. A água ilustra o batismo. Podemos também dizer que o pão tipifica, ilustra a palavra de Deus. Se nós formos pelas cores, por exemplo, podemos ensinar para a igreja hoje à noite, que a cor branca, ela ilustra, tipifica a pureza da igreja. Por exemplo, no caso aqui da história que nós estamos diante deste texto hoje à noite, esta história, ela traz alguns elementos, ela fala de alguns nomes específicos, ela nos coloca categoricamente diante de uma cidade, de um império chamado babilônico e de um rei chamado Nabucodonosor. Ora bem, nós olhando então para este texto, o rei Nabucodonosor ilustra literalmente o diabo. E a tão chamada Babilônia, o tão chamado império possante, potente, babilônico, tipifica este mundo a qual nós vivemos, com as suas leis arbitrárias, com as suas coisas mais absurdas. Estava lendo agora esta semana que uma senhora, uma mulher, que ela estivera amamentando seu filho na rua, na nação, no país chamado Brasil, ela pode pegar entre 2 a 5 anos de cadeia. Em contrapartida, não há lei para nudez do carnaval. Coisas arbitrárias. Mas por quê? Porque o mundo jaz o maligno. Louvado seja Deus que nós conhecemos um outro verso, que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a minha oração, meu desejo, meu anelo e a minha esperança, que no país que está abundando o pecado, a graça de Deus venha superabundar a ele. Então veja, quando a gente olha nos capítulos, no livro de Daniel, uma das coisas que nos salta como ilustração, que a Babilônia aqui representa este mundo, este império pagão, estas coisas que são colocadas diante de nós. Quando a gente olha para o nome que vamos falar hoje à noite, do rei Nabucodonosor, não é nada mais, nada menos, a representatividade da ação do diabo nos dias de hoje. Pois bem, ao folhearmos as páginas do Antigo Testamento, vemos as diversas narrações de fatos incríveis aos olhos humanos. Quando a gente estuda o Velho Testamento, quando a gente vai buscar fazer uma exegese bíblica das páginas do Antigo Testamento, salta aos olhos da gente
pula para a gente fatos que a gente chega talvez a questionar. Ainda que sejamos bons crentes, ainda que tenhamos fé, ainda que acreditamos na palavra, ainda que vivamos dela, há fatos que a gente crê que de fato aconteceram, porque a Bíblia vem dizendo que aconteceu, e nós sabemos que ela é a real palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Poderíamos dizer, quem sabe, fatos estes inacreditáveis. Eu estava assistindo um filme agora recente, com Leonardo DiCaprio, e o filme me impressionou a ponto de eu ficar indagado dias após dias. Porque há uma cena no filme, que Renascer é o nome do filme, vá assistir. Pega a sua esposa, pega o seu filho, pega a família, vai assistir. E algo me questionou no filme, que é o momento em que o urso vai para cima do ator, ou por que não dizer do personagem do filme. O urso faz coisas, ao ponto de eu ficar estupefato, de eu ficar perplexo com aquilo que aconteceu. A minha mente de pregador começou a imaginar Davi. Quando Davi vai chegar para Saul e vai dar o relatório. Eu estava no campo, apacentando as ovelhas do meu pai. O urso pegou uma das ovelhas pelas garras. Eu fui lá, tirei a ovelha das garras do urso. Eu comecei a questionar. Eu comecei a vasculhar a minha mente e eu olhava para aquele momento do filme que foi tão real, que foi tão verdadeiro, que foi tão verídico. Eu comecei a ver Davi enfrentando o urso, as garras do urso, a dentária do urso, enfim, a força do urso. Eu comecei a dizer para mim mesmo, só na força do Espírito Santo que seria possível Davi tirar a ovelha das garras de um urso. E é por isso que eu creio que a igreja está vencendo, porque é uma palavra em Mateus 16, verso 18, que diz assim, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então observe. Quando eu olho para as histórias contadas, são histórias que confrontam a nossa fé com duas perspectivas. Primeiro, com a total crença que Deus se miscuiu, que Deus se emaranhou, que Deus se interessou por um bocado de gente ingrata. Porque da história do Antigo Testamento, o que nós mais vamos poder rebuscar, tirar, é a história de um povo ingrato, de um povo murmurador, de um povo que reclama o tempo todo. É um povo que está vivendo milagre. É um povo que está celebrando milagre. É um povo que está recebendo milagre. Mas é um povo murmurador. É gente ingrata. É de gente da qual só se vê murmuração, menos louvor e mais murmuração. Mas é um Deus que se interessa. É um Deus que entra na causa, é um Deus que vai junto, é um Deus que está de dia como nuvem, é um Deus que está de noite como coluna de fogo, é um Deus que sai da rocha como água, é um Deus que se apresenta como eu sou, é um Deus que vai à frente desbaratando o caminho do inimigo, é um Deus presente a despeito dele não ser o Emanuel, mas eu sou o Deus conosco. Segunda perspectiva, quando eu olho para as páginas do Antigo Testamento. Primeiro, ou a gente crê, ou então há um total descrédito de que realmente esse Deus é verdadeiro, é santo, que ele se importa com a mãe ferida, que ele se importa com o marido rejeitado, que ele se importa com o filho rebelde. Ou a gente crê que de fato houve o que houve, ou a gente entra no descrédito total de dizer, será? Mas louvado seja Deus, que nós não fazemos parte do ceticismo, do povo incrédulo, do povo que não acredita, senão nós estaríamos aqui hoje à noite, porque cada um de nós que estamos aqui, já vivenciamos na nossa vida milagre, já recebemos na nossa vida o dom gratuito de Deus, vida eterna. Cada um de nós que estamos aqui, já fomos alcançados pela sua graça. Cada um de nós que estamos aqui, já vivenciamos em alguma esfera, em alguma área da vida, as benécias de Deus. Deixa eu ver alguém aqui que já recebeu uma bênção da parte de Deus. Pois bem, o Deus do Antigo Testamento é o Deus que aparece salvando uma família de uma total enchente, que nós objetivamos em apelidar
chamar de dilúvio. Vemos a família de Noé sendo livrada de um caos, sendo livrada da chuva, sendo livrada do barro, sendo livrada da morte, enquanto muitos batiam do lado de fora da arca, porque não creram. Mas depois que eles viram a chuva, a enchente, acredito eu, que eles foram bater na porta, eles foram com marreta, eles foram com picareta, eles foram com paus, para tentar entrar, minar a arca. Mas a Bíblia vai dizer que do lado de dentro Noé fechou, mas do lado de fora, quem fechou foi Deus. E é por isso que nós dizemos, a porta que ele abre, ninguém fecha. Entretanto, a que ele já abriu para você, ninguém fecha. É um homem que literalmente desce numa cidade do nada, Ur dos Caldeus, uma cidade pagã, uma cidade adoradora de deuses pagãos. 300 e tal deuses eram adorados em Ur dos Caldeus. Ele desce única e exclusivamente para chamar um homem pobre, um homem simples, sem nome, sem pedigree. Pouco se sabe sobre a sua história, sobre a sua família. O seu pai vai com ele, mas morre no capítulo 11 do Gênesis. Entretanto, todos nós sabemos e conhecemos a história de Abrão, que é chamado para se tornar Abraão. Abrão, que é pai pequeno, ele agora vai se transformar em Abraão, pai de multidão. O Antigo Testamento é a história do Deus que fez o Mar Vermelho se abrir, para que o povo seu, chamado povo de Israel, pudesse passar a pés enxutos para o outro lado. O Antigo Testamento é o livro da história daquele que chama um jovenzinho, um rapazinho de 17, 19, 20 anos no máximo, para ser pastor, para ser rei em Judá, para ser rei em Jerusalém, para ser rei em Israel, para ser rei sobre a sua casa. Mas antes de ser rei em Judá, em Jerusalém, em Israel, primeiro ele reina as ovelhas do pasto, reinando as ovelhas do pasto, porque ele não recusou começar lá de baixo, ele não recusou começar lá de onde todos têm que começar, subindo degrau por degrau. Estou falando de Davi, quando Deus o honra, quando ele mata urso, quando ele mata leão. Mas não fica por aí, porque a maior façanha foi quando ele venceu e aniquilou o gigante filisteu. São histórias estas que eu e você estamos diante delas, que confronta a nossa fé, que confronta uma realidade da qual nós não vivemos. Porque ninguém hoje mata leão, ninguém hoje enfrenta urso, ninguém hoje derrota gigante, ninguém hoje abre mar, ninguém hoje é chamado assim do nada. Mas eu creio, escuta, eu creio, vou repetir, eu creio que o mesmo Deus que chamou lá em Ur, o mesmo Deus que selou a arca, o mesmo Deus que abriu o mar, é o Deus que está chamando pessoas desconhecidas, anônimas na fé, para fazer a diferença neste último tempo da igreja na face da terra, e vão impactar esta última geração dos dias atuais. E se você é este alguém, levante a sua mão e adore ao Senhor. Eu estou falando de um Deus de fatos. Estou falando de um Deus que tem a história. Não. Eu estou falando de um Deus que fez a história. E o Deus que tem a história, o Deus que tem os fatos, o Deus que faz a história, é o Deus que tem a história da sua vida e que faz a história da sua vida. O livro da sua vida pode ter sido escrito até aqui, mas uma página basta apenas virar uma página, a sentença ser outra, a história ser outra, o paradigma ser outro, e muitos vão ter que aplaudir aquilo que ele fez de mudança no livro da história e a sentença da sua vida. Agora observe, a história que ora nós acabáramos de ler aqui do profeta Daniel, também podemos encontrar este Deus, esse Deus das coisas inusitáveis, esse Deus das coisas imprevisíveis, esse Deus das coisas sobrenaturais. Quando abrimos o livro de Daniel, não é diferente. Ele vem fazendo as suas, se eu posso dizer, façanhas. Ele vem operando o inoperante. Ele vem abrindo o não aberto.
ele vem colocando aquilo que não se coloca. A história do livro de Daniel, não só o capítulo 3, aconteceu exatamente no século 6 antes de Cristo. É o ano em que nós vemos que diante das 3 levas, por quê? Porque Israel, Judá foi tomada e foi levada cativo, cativeiro, de 3 vezes, de 3 momentos. E num desses momentos é levado para lá, para Babilônia, Daniel, Beltesazar, Misael, Ananias e Azarias. A gente vai chegar lá. Só que olhe, nós lemos aqui o capítulo 3. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, no capítulo 3. Porque a narração daquilo que podemos chamar aqui no capítulo 3, e nós encontramos aqui é culto pagão. O que nós vamos encontrar, achar, é descrito aqui no capítulo 3 do livro de Daniel. É um culto pagão, é um culto ao Deus morto, é um culto a deuses mortos, é um culto a homem. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pois bem, essa adoração fora feita a uma imagem naqueles dias que fora levantada. Observe, a imagem que foi levantada naquele dia, ou naqueles dias, ela tinha 30 metros de altura, por 3 metros de largura. E aí a gente vai ver, o verso 4 diz assim, olha o que diz o verso 4, acompanhe comigo. Nisto, o arauto apregoava em alta voz, ordenava-se a vós outros, ó povos, nações, homens, de todas as línguas. Fale comigo assim, tinha naquele lugar muita gente. Redobre a sua atenção, porque o que o verso, ou o que vemos aqui nesse versículo, é a aglomeração de pessoas, é o ajuntamento de gente, é o ajuntamento, é uma multidão. Sou levado a pensar que se ajuntou ali gente de várias qualidades. Tinha ali rico, tinha ali pobre, tinha ali gente de posse, tinha gente do campo, tinha gente do bem, tinha gente do mal. Porque diz o texto que agregava-se em alta voz e ordenava-se a todos os povos, nações, homens de todas as línguas. Alguns que estavam ali tinham motivo de viver, outros não tinham perspectiva do amanhã. Muitos que estavam ali foram no oba-oba, foram na chamada da multidão, porque é assim, sempre foi assim. Enquanto o povo for povo, o povo vai pela cabeça um dos outros. Mas olha aqui, observe, não era um congresso da mocidade, não. O povo se aglomerou ali, mas não era uma campanha evangelística, não pastor, não. Se você olhar bem para o texto, era um caso de religião instituída pelo Estado. Se você olhar bem para o texto, está envolvendo aqui adoração a uma imagem que um homem criou, uma imagem que um homem levantou, uma imagem que um homem agora quer que seja adorada. Trocando em miúdos, era como se ele levantasse aquela imagem, mas ele recebesse a adoração. A adoração não era para a imagem, ele queria ser adorado, ele queria ser contemplado. Observe, mesmo assim, os crentes foram para lá. Eu disse que os crentes foram? Está fraco? Os crentes foram? Observe, sabe o que me chama a atenção? É que não são 10, nem 20. A Bíblia vai nos dizer, o fundo histórico vai nos contar, a arqueologia vai nos trazer, que foram aproximadamente para lá 100 mil crentes, 100 mil judeus, 100 mil povo, chamado povo de Deus, foi para lá, foram adorar a estátua que este homem elegera, foram adorar homens, mulheres, prontos para dobrar-se diante da estátua, da imagem que este rei, que este homem havia levantado. Agora observe, o verso 5 fala que quando toda sorte de instrumento fosse tocado, eles teriam que adorar. Fala comigo, adorar. Deixa eu abrir um parêntese e colocar aqui no meio já da minha mensagem, da minha pregação. Quando está sendo tocada a música,
você tem se curvado e tem se dobrado diante de quem? Qual é a canção, qual é a música que tem feito você se curvar? Qual é a canção, qual é a música que tem feito você se dobrar? É só um parênteses que eu estou abrindo. Já já você vai entender, já já você vai compreender. Quando eu olho o verso 5, diz que toda sorte de instrumento, talvez tocaram o hino nacional babilônico, não sei. Talvez tocaram o hino que levava a letra dizendo assim: bendito seja a estátua e o rei, não sei. O texto não diz. A minha mente de pregador é que elucida. A minha mente de pregador é que cria a imagem. Então eu quero acreditar que eles cantavam o hino nacional da Babilônia. Mas o que está aqui em questão é que aí não importa qual a música, o que importa e o importava é que era ao som do pífaro, ao som da gaita, ao som do foles, ao som de harpa e de toda sorte de música. Eles teriam que se prostrar, eles teriam que dobrar os joelhos e eles teriam que adorar a estátua de 30 metros por 3 de largura. E aqui, exatamente aqui, começa uma grande, ou por que não dizer, uma grande confrontação. Fale comigo, confrontação. Pelo número de pessoas que estamos aqui, está fraco. Vai, de novo, confrontação. No 3, todos juntos, 1, 2, 3. Olhe para mim, no meio de 100 mil crentes, no meio de 100 mil judeus, no meio de 100 mil povo de Deus, 3 homens, 3 judeus, apenas 3 crentes resolvem não adorar, a não se miscuir, a não se curvar diante da estátua que o rei havia levantado. Por que não dizermos assim, que eles não aceitaram aquela proposta que estava sendo colocada diante deles? Por que não dizermos assim, que eles se levantaram e disseram: nós vamos lutar contra isso, nós não vamos nos render a isso. Se encheram de fé, se encheram de coragem para dizer não àquilo que não era de Deus. Eu disse, apenas 3 homens. Eu disse, apenas 3 jovens. Eu disse, apenas 3 crentes. No meio de 100 mil judeus, 99.997 dobraram, se curvaram, se renderam diante da estátua que o rei havia levantado. Permita-me lhes falar destes 3 jovens. Jovens conhecidos por nós, por aqueles que leem a Bíblia, os chamam de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas deixa eu ressaltar algo para você. Esse não é o verdadeiro nome deles. Este nome é o nome que eles receberam no paganismo. É o nome que eles receberam na Babilônia. É o nome que é dado para você aí no mundo. Mas o verdadeiro nome deles é Ananias, Misael e Azarias. Esse é o nome legítimo desses crentes judeus. E o que me salta hoje aqui é que alguém pode estar te dando pseudônimo, mas esse não é o seu nome verdadeiro. O seu nome verdadeiro é aquele que está escrito na coroa, na pedra que está em Apocalipse, que está dizendo que há um novo nome para você, escrito lá no céu. Ananias, Misael, Azarias, conheceu o Deus da história, conheceu o Deus do Antigo Testamento. Ananias, Misael, Azarias, conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Noé, o Deus de Davi. Eles conheciam o Deus da história, eles conheciam o Deus de gente como eu e como você. Eles conheciam o Deus que sabe quantas gotas tem o Oceano Pacífico, quantas gotas tem o Oceano Atlântico, quantas gotas tem o Oceano Índico, quantas gotas tem todos os mares, todos os ajuntamentos de água. Ananias,
Misael e Azarias, eles conheciam o Deus que sabia contar as estrelas do céu e que sabia chamar os raios, cada um deles, pelo nome. E eu estou dizendo que o Deus de Ananias, Azarias e Misael é o Deus desta igreja. Agora observe. No meio desta multidão, aqui eu começo a pregar. Quem quer me ouvir, diga amém. Amém. Aqui no meio desta multidão, há um grupo de fofoqueiros, de mexeriqueiros, desse tipo de pessoas que não sabem ficar calados quando vê o irmão fazendo algo que vai para além da sua mediocridade. Pensem que não, mas infelizmente eu sou pastor, mas eu tenho que falar uma realidade. No meio dos que são chamados santos, eleitos, noiva, sacerdotes reais, escolhidos, há muita gente medíocre, há muita gente pequena de mente, há muita gente até que eu posso dizer safada, que não reconhece, que não aceita e que não coloca a sua verdade e as suas mentiras que estão dentro de si para fora. Aí, aqui no texto, não é diferente. Aparecem os mexeriqueiros, aparecem os fofoqueiros. Porque veja, verso 8 ao 12, vemos esse grupo de mexeriqueiros. No verso 12, acompanhe comigo, diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província Babilônia. O nome deles é Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que o levantaste. Olha para a sua Bíblia, porque em outras palavras eles estavam dizendo o seguinte: nós temos atendido ao teu mandado, nós temos atendido ao que o Senhor mandou, nós temos observado o que o Senhor falou, mas tem aí 3 crentes, tem aí 3 judeus, tem aí 3 que se dizem de Deus, que não atenderam, não se curvaram, não dobraram, não se ajoelharam, e estão dizendo, estão lá de pé, como se nada estivesse acontecendo. Sabe o que acontece? O rei se enche de fúria, o rei fica irado. Eu acredito, eu estou vendo pela página da Bíblia aqui, que talvez ele se atropela nas suas palavras e manda chamar os 3 jovens. Ele chama pelo nome babilônico. Ele manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. São levados perante o rei. E o rei começa a conversa com os 3 jovens. E o rei começa a conversa da maneira do texto da qual nós lemos. Os versos 14, 15 e 16. E o rei vai perguntar: ó Sadraque, ó Mesaque, ó Abednego, é verdade que a gaita, os sífilos, a harpa, o saltério, a flauta, todos os instrumentos foram tocados, mas vocês não se curvaram diante da música e nem da estátua que eu levantei? Me ajuda a pregar embaixo? E me ajuda. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você está se curvando diante de qual estátua? Não fale nada, não diga nada. Ei, eu continuo pregando. Depois daquele momento, o rei está tomado de ira, de fúria. Mas mesmo assim vemos o verso 15, que nós lemos no início. Porque o rei lhes oferece outra oportunidade de não negarem de se prostrarem, de não negarem de se curvarem, de não negarem a adoração à imagem. Mas leia novamente comigo, verso 16, porque esse verso 16, está com a Bíblia aberta, Daniel 3, verso 16, aqui comigo, ele para mim oferece uma dificuldade. Seria mais ou menos apropriado nós traduzirmos a última frase assim. Quem está comigo, diga amém, hein? Amém. Quem está comigo, diga amém. Amém. Não necessitamos, com respeito a esse assunto, defender-nos
perante de ti. Parece uma boa resposta para um rei. Eles estão dando uma boa resposta para o rei. Não concernente a este assunto, com respeito a este assunto, não necessitamos defender-nos perante ti. 3 crentes. Sabe qual é o problema desta geração? Sabe qual é o problema da igreja de Jesus Cristo? Não estou falando da missão Graça e Paz. Aqui, graças a Deus, não tem crente assim. O problema desta geração é que os crentes, eles não estão tendo mais brilho, honra, altivez, vergonha na cara para falar a verdade diante do príncipe deste mundo. O problema desta igreja atual, que é chamada Igreja de Cristo, é que eles não estão tendo verdadeiramente verdade para chegar diante do príncipe das trevas e dizer: ó Satanás, ó Belzebu, ó príncipe das trevas, concernente a este assunto, eu não tenho que te falar nada, porque o Deus que me chamou é um Deus que já me deu um inimigo vencido, que já esmagou a cabeça da serpente. O problema é que a igreja quer argumentar com o diabo. O problema é que a igreja quer argumentar com Satanás. O problema é que a igreja quer argumentar por causa dos seus pecados. O problema é que esta igreja atual quer ver pecado no irmão, mas não quer assumir o próprio pecado. O problema é que a igreja atual não quer alegrar com a alegria do irmão. Se o irmão está prosperando, se entristece. Se o irmão foi levado à frente, se entristece. Se foi dado o cargo para o irmão, se entristece. Porque o cargo tinha que ser para ele, o cargo tinha que ser para ela. E aí está dando conversa para príncipe das trevas, quando deveria dizer assim: sobre esta questão eu não tenho que conversar com nenhum de demônio, com nenhum Belzebu, com nenhum Satanás, porque o meu Deus, se ele quiser em glória, ele me levantará. O problema desta igreja atual é que esta igreja atual, ela chora quando vê o outro se alegrar, e ela se alegra quando vê o outro se entristecer. Porque aí vai acontecer o que aconteceu nos versos 8 e 12. Se vê a desgraça do irmão, ao invés de ir para o joelho e para a oração e pedir para que o irmão não se perca, para que o irmão não se vá embora, a primeira coisa que fala é pegar no telefone, é mandar mensagem, é comentar para o outro que nem na igreja estava, do pecado do irmão. Miseráveis que são! Eu vi hoje aqui com vontade de pregar a palavra de Deus. Eu vi hoje aqui com vontade de pregar esta palavra. Só que a minha oração, eu sei como está a minha vida no altar de Deus. Falei isso com a minha esposa hoje, lá em casa. Eu sei como está a minha vida no altar de Deus. E a minha oração é para que o fogo de Deus comece a queimar os mexeriqueiros da casa de Deus. É que Deus, o fogo de Deus, comece a incomodar os Sambalá e os Tobias. Porque vai se levantar São Neemias que vão dizer: estou muito ocupado com a obra de Deus para dar ouvido a Sambalá e dar ouvido a Tobias. Eu vim aqui hoje para pregar a Bíblia para a igreja. Escuta. Em outras palavras, a resposta que aqueles 3 jovens estavam dando para o rei é: ó rei Nabucodonosor, em lugar de nós nos defendermos se estamos certos ou errados, se é sim ou não é, estamos dispostos a deixar a nossa causa na mão de Deus. O problema desta geração é que eles não querem mais entregar na mão de Deus. Eles querem ser juízes de si mesmos. Eles querem abirrogar. Eles querem julgar não só a causa deles, como a causa de outrem. Mas esses 3 jovens não. Esses 3 jovens, eles estão diante de um rei, estão diante de uma autoridade, estão diante de alguém que pode matá-los, que pode condená-los. E eles vão dizer: ó rei, quanto a este caso, nós não necessitamos de lhe dizer
Se o Deus a quem servirmos quiser nos livrar, Ele nos livrará, ó Rei, tanto das tuas mãos, como da fornalha ardente de fogo. Se não, fica sabendo que nós não serviremos aos teus deuses. Tem crente deixando de servir a Deus, quando empresta sua boca para Satanás. Tem crente deixando de servir a Deus, quando empresta o seu ouvido para Satanás. Tem crente deixando de servir a Deus, quando pisa onde não deveria pisar. Mas esta noite, eu disse, esta noite é noite de lábio ser purificado, ouvido ser purificado e pés também. Que é isso, pastor? O senhor está doido? Não! Eu estou na mesma sentença de Isaías, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. É ai do povo, é ai da nação, é ai da família, é ai da casa. Capítulo 6, ele olha para ele e diz: ai de mim, que sou homem de impuros lábios. Ei, está na hora de você voltar-se para você mesma, para você mesmo, e gritar o seu ai. O rei se encheu de fúria, ainda mais de fúria, ainda mais de raiva. Eu estou vendo o rei Nabucodonosor, o aspecto do seu rosto está mudando, o semblante dos seus olhos, o semblante do seu rosto está ficando, ele está começando a ficar possuído. Não era para menos, ele era a autoridade, ele era o maior, ele era o rei. Fala comigo assim: eu sou. Ah, fala forte: eu faço parte de uma geração que fará a diferença nesse tempo presente. Deixa eu esperar a geração. Cadê a geração que fará a diferença? Já começa a fazer diferença agora com seu glória a Deus e com seu aleluia. Posso pregar? Nabucodonosor era a autoridade ali. Nabucodonosor era o rei ali. Nabucodonosor queria usar do seu poder para esmagar 3 jovens, para esmagar 3 judeus, para esmagar 3 crentes. E não acontece diferente conosco. Eu e você, porque somos crentes, eu e você, porque servimos ao Senhor, sempre vamos encontrar na nossa trajetória de vida alguém que tem o poder, alguém que tem o controle, alguém que pensa e acha que manda, para tentar nos acachapar, para tentar fazer com que a gente se pareça como gafanhoto e eles como gigantes. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, hoje à noite aqui. Alguém pode ter o controle, mas não tem o controle de tudo, porque o controle de todas as coisas está na mão daquele que fez os céus e a terra, e ele tem o controle de todas as coisas na poderosa mão dele. Agora escuta. Talvez na sua vida também haja assim. Alguém que está usando o poder para tentar te manipular. Ei, talvez na sua vida está acontecendo assim. Alguém que está me ouvindo aqui hoje, alguém pode estar tentando te manipular, porque tem o poder, porque tem a autoridade. Alguém pode estar sendo acachapado, sendo colocado para dentro. Seja você uma moça, seja você um rapaz, quem sabe você é um senhor, uma senhora. Está sendo vítima de esmagamento da alma. Está sendo vítima de esmagamento do interior. Está sendo vítima de esmagamento das suas mais puras intenções. Mas alguém tem um controle. Você já viu quando alguém sabe o segredo de outro alguém? E ela começa a fazer ameaça? Você já viu quando alguém tem o controle da vida de outro alguém? Descobrir um segredo que ninguém poderia saber, que ninguém poderia descobrir? Começam as ameaças. Ei, o Satanás, estou falando dele muito hoje, mas já vou parar. O diabo, ele pega os crentes e leva os crentes para o escuro, para que os crentes possam pensar que a ação que vai ser feita no escuro, ficará no escuro. Mas a palavra de Deus diz assim, que o meu Deus, o teu Deus, trará todas as coisas para a luz.
Então não aceite hoje a proposta de Satanás. Não seja como Eva, não seja como Adão. Se Deus falou que não é para comer, não coma. Se Deus falou que não é para tocar, não toque. Se Deus falou que não é para olhar, não olhe. Se Deus falou que não é para ouvir, não ouça. Se Deus falou que não é para não ir, não vá. Se Deus falou que é para ficar parado, fica parado. Mas faça a oração de Moisés: se o Senhor não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Estou com vontade de pregar hoje. Escuta. Quem sabe você que está me ouvindo, há sempre alguém nessa situação. Uma moça que o seu patrão, quem sabe, está me ouvindo aqui hoje, ou vai me ouvir pela internet. Que o seu patrão quer que está te ameaçando, vai te despedir, vai te colocar para fora, porque ele quer passar uma noite com você. Ei! Não passe uma noite com Ele. Passe o teu dia com Jesus. Passe a tua eternidade com Jesus. Na casa dele foi pregado aqui hoje de manhã que o seu Jesus, este homem que é homem de verdade, ele não quer você por uma noite, nem por um dia. Mas hoje de manhã foi dito: na casa dele tem morada, e morada para você. Aleluia. Aleluia! Será que alguém pode exaltar a este Deus que tem morada para nós? E que, como já foi cantado aqui, essa igreja vai voar em direção ao céu. Quem sabe você é alguém que me ouve hoje à noite e que à sua volta o que você mais vê é serviço sujo, é serviço desonesto. Quem sabe você que está me ouvindo aqui hoje tem tentado ser crente, tem tentado ser honesto, tem tentado ser verdadeiro, tem tentado não fazer as falcatruas que eles estão fazendo lá, sonegando imposto, dando nota fria, manipulando o Estado. Ei, quem sabe você que está me ouvindo aqui hoje, estão lá fora onde você vive, convive, estão fazendo algo que contradiz a tua fé. Mas eu venho em nome de Jesus de Nazaré dizer para você não se render a esse sistema babilônico. O Deus de Daniel, em breve, Ele vai honrar a tua fé, querido. Enquanto todos à sua volta estão dizendo não tem problema, pode fazer isso que não tem problema. Enquanto todos à sua volta estão dizendo pode fazer só esse bocadinho. Deus não vai levar isso em conta. O teu Deus está te vigiando, porque Provérbios 18 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então não precisa de ter lá papai, não precisa de ter lá mamãe, não precisa ter lá advogado, não precisa ter lá líder religioso, não precisa ter lá patrão. Os olhos do Senhor estão lá, está te vendo. E quando você faz, Filipenses diz que tudo que vier a mão para fazer, faça bem feito como no Senhor. Então eu estou diante de um povo aqui que não está preocupado se está sendo filmado por câmeras. Não. Eu e você não precisamos chegar no estabelecimento e ver que está escrito lá: sorria, você está sendo filmado. Nós já sabemos disso desde a antiguidade, porque é desde a antiguidade que os olhos do Senhor estão sobre nós. Você está sendo filmado, querido? Você está sendo filmada, querida. Você pode entrar para a casa de banho, você está sendo filmado. Pela lei pública, não se pode colocar câmeras nas casas de banho. Pela lei pública, não se pode colocar câmeras de filmagem dentro dos lugares, os lugares chamados lugares de respectivo. Pela lei pública, para se colocar uma câmera de filmagem, é preciso que haja um argumento, é preciso que haja um documento pago para o governo, pago para o Estado. Eles não sabem que a tempo todo nós estamos sendo filmados pelo Senhor. Davi vem dizer isso no Salmo 139, se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se eu me assento, tu estás. Se eu me levanto, tu estás. Se eu deito, tu estás. Aliás, ele vai mudar a retórica e vai dizer assim: eu estava ainda no ventre da minha mãe, ainda uniforme, sem ser formado, e tu já me conhecia muito bem. Tu já sabia todos os meus dias já tinha sido contado. Ei, querido, você não está sozinho. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Eu vou esperar a igreja.
Sabe por que eu estou? Ei! Sabe por que eu estou dizendo isso? Pergunta para mim, pastor, por quê? Assim eu não falo, pergunta forte, pastor, por quê? Porque nós vamos ver aqui no texto que Ananias, Misael e Azarias não se importaram diante de quem eles estavam. Eles simplesmente disseram assim: temos que ter fé, manter a nossa lealdade diante do Deus leal. Que lindo, isso é lindo demais. Eles foram leais, eles mantiveram a fé, porque lá embaixo, junto deles, você vai ler no texto que lá embaixo, diante deles, estavam os pequenos, diante deles estavam os sátrapas, diante deles, diz o texto, estavam os prefeitos, os governadores das nações, diante deles estavam todos os juízes, enfim, os oficiais. Mas o texto agora vai falar para nós que eles vão chegar diante do rei. Sabe o que eu entendo aqui? Só faltava eles se manterem leais diante do rei Nabucodonosor. Aí, cá comigo, redobre a sua atenção porque você é muito forte. Eu penso que aqueles oficiais falavam entre eles, comentavam entre eles assim: quer ver agora? Agora que nós levamos para o rei, agora que nós falamos com Nabucodonosor, esses 3 jovenzinhos, esses 3 crentes, eles vão ter que mudar de opinião. Agora que eles foram anunciados para o rei, diante de nós aqui, eles estão aí que dando uma que é bambambam, eles estão dando uma que são playboys, eles estão dando uma aí que serve esse tal Deus aí, esse Deus aí de Moisés, eles estão dando uma de que não vão se curvar, não vão se dobrar. Agora, quer ver só uma? Quer ver uma? Quando eles estiverem diante do rei, a conversa é outra. Quando eles estiverem diante do rei, eu sei que eles vão se dobrar, só que eles são levados diante do rei Nabucodonosor. Mas não, esses 3 jovens foram fiéis a Deus, embora estivessem longe da sua pátria. Eu vou dizer, eles estavam longe da sua pátria, como eu e você, nós estamos longe da pátria. Eu não estou falando de brasileiro nem português, eu estou falando de celestianos que estão aqui, porque nós não somos desta terra, nós somos do céu, nós não pertencemos a esse mundo, somos de outro mundo, nós não somos nós somos forasteiros em terra estranha. Eu e você somos príncipes e princesas de Deus. Agora entenda. Esses 3 jovens foram persistentes quanto a não adorar outros deuses. Embora eles poderiam chegar diante do rei e dizer: ó rei, sua majestade, perdoa-nos, ó rei, sua majestade. Eles poderiam se prostrar, porque ninguém chegava de pé diante do rei, tinha que se prostrar. Eles talvez seriam o primeiro a se prostrar e dizer: ó rei, sua majestade, desculpa-nos, foi um equívoco da nossa parte. Nós não entendemos o magistrado, nós não entendemos a lei que foi mandada. Ó rei Nabucodonosor, dê-nos outra oportunidade. Mas não! Sabe por quê? Porque todo aquele que não se curva, minha pastora, todo aquele que não se curva, meu pastor, a esses reis deste mundo, ao príncipe deste mundo, está dizendo: eu não me curvo diante do príncipe das trevas, mas eu me coloco de joelho diante do rei de reis e senhor de senhores, diante do rei de reis e senhor de senhores. Quantos aqui querem se curvar diante dele? Dá o seu melhor glória desta noite. Agora escuta. Nós podemos ver na vida desses 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. Nós podemos encontrar na vida desses 3 jovens persistência, coragem e fé. Ontem Deus me deu uma palavra linda para pregar para o povo ali no sábado, ontem à noite. E um dos meus tópicos, eu preguei sobre a vida de Caleb, um dos meus heróis da Bíblia. Porque eu cresci acreditando nos heróis da Marvel. Batman, Homem-Aranha. Thor. Adorava Zorro. Meu Deus, o Incrível Hulk para mim era coisa incrível. Era coisa de outro mundo. Eu cresci acreditando nessas coisas. Aí aos 18 para 19, quando eu fui para o Evangelho, quando o Evangelho entrou em mim, eu consegui conhecer heróis de verdade. Sansão,
Caleb, Josué, Davi, Enoque, Elias, Eliseu. Eu comecei a conhecer homens que de fato eram verdadeiros heróis, a despeito de não usarem telhas de aranha, a despeito de não usarem capas como super-homens, a despeito de não subirem pelos prédios, mas eram homens que subiam montanhas e diziam assim: a minha esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Aí, à luz da Bíblia, foi me conhecido outros tipos de heróis. E eu posso ver aqui na vida desses 3 jovens: persistência, coragem e fé. Fale comigo, persistência, coragem e fé. Vocês, no 3, 1, 2, 3. Meus irmãos, nós precisamos resgatar para esta igreja atual de Jesus Cristo estas 3 qualidades. Estas 3 qualidades precisam voltar no meio do povo de Deus: persistência, coragem e fé. Nós precisamos ser persistentes, nós precisamos ter coragem e nós precisamos ter fé. Vou repetir: nós precisamos ser persistentes, pastora. Nós precisamos ter coragem e nós precisamos ter fé. O verso 21 fala-nos que os 3 jovens foram atados com seus mantos. O verso 21 fala que eles foram atados com os mantos, os chapéus e com as túnicas, atados os pés e as mãos e jogados dentro da fornalha ardente de fogo. Detalhe: para eles serem jogados lá, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E aqui eu quero falar algo muito forte com vocês. Quantas vezes mais esta prova tem aumentado na sua vida? Quantas vezes mais esse fogo tem intensificado na sua vida? Quantas vezes mais você tem sentido que esta luta tem se agravado? Quantas vezes mais você tem sentido como que se você estivesse dentro de uma fornalha? Eu tenho uma notícia para você que a Bíblia manda para você e você sabe dela. Às vezes a gente é que esquece. Às vezes a gente precisa ser relembrado. Se passares pelo fogo, se passares pelo fogo, se passares pelo fogo, eu vou te dar outra oportunidade. Se passares pelo fogo, se passares pelas águas, se passares pelas águas. Fogo e água são 2 coisas distintas, opostas. Uma não pode conviver com a outra. Por quê? Porque a água apaga o fogo. Deus está dizendo que, a despeito da intensidade que for a tua prova, seja fogo, ou seja água, seja água, ou seja fogo, não vai te acontecer nada. Eu vi um glória a Deus ali, eu vi alguém que levantou a mão ali. Eu vou esperar mais alguém. Eu vou esperar. Eu faço questão de esperar mais alguém que vai adorar ao Senhor. Vai adorar ao Senhor. Adore ao Senhor pela palavra. Adore ao Senhor pela palavra. Escuta. Aqueles jovens, meu presbítero, eles são lançados dentro da fornalha. Eles são atados. A história vai dizer: está consumado. A história vai dizer: a vontade do rei foi feita, mas não por muito tempo, ou quem sabe, por tempo algum. É por isso que eu gosto do que o salmista fala. Porque quando estamos na prova, quando estamos passando pela luta, alguém pode chegar e dizer: e aí, está na prova. Só que o crente que é crente já deveria estar com a resposta na boca, com a resposta na ponta da língua. Estou sim, eu estou passando pela noite, mas a palavra diz que vem um dia de sol, diz que vem alegria pela manhã. A Bíblia diz que o choro pode durar, mas a alegria, então você já sabe que a sua alegria vai vir, a sua alegria vai vir.
Meu Deus do céu, isso não é atitude de quem está celebrando já alegria. Você pode estar passando pela prova, você pode estar enfrentando o fogo, você pode estar passando pela luta, você pode estar passando pelo deserto, mas a palavra de Deus diz que até a luta, até o deserto, até a prova, tem assim, ó, lá embaixo está assim, ó, tempo de validade, tem tempo de validade, é uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vem pela manhã. A alegria vai vir pela manhã. É que a gente muitas das vezes, meu irmão Kennedy Taboide, muitas das vezes, meus jovens, a gente não se importa com a validade do produto. A gente bebe, a gente come, a gente usa, a gente não vai lá usando o tempo de... A gente não... Agora eu não sei se é porque eu sou assim. Se você sentar com a Gleise, ela vai dizer, tudo, às vezes eu estou na mesa, tudo que está na mesa eu pego e fico lendo. É um hábito. Porque eu aprendi a ler coisas para melhorar o meu português. Por causa da vida difícil que eu tive na infância, porque eu não tive estudo. Então, porque eu não tive estudo, foi me ensinado depois que eu vim para o Evangelho, que tudo que eu pegasse eu tinha que ler. E às vezes eu estou na mesa, eu estou lendo em voz alta. Tarará, componentes, tarará, ingredientes, tarará. Aí eu chego na validade, está lá, validade. Ei, o problema é que o crente não gosta de ler aquelas letrinhas pequenas que vem nos contratos. A gente lê as grandes, mal, a gente lê as grandes. A gente só vê se está o nosso nome certo, a gente só vê se a morada está certa. Aí alguns até viram, vou confiar, eu vou assinar, está certinho, né, moço? Está tudo certinho, não? Isso está tudo certo. E aí a gente pega e assina. Eu não sou assim. Então, a hora que eu paro perto da pessoa, eu paro e leio. Uma pessoa vai me entregar um dinheiro, você não sei se você faz isso. Às vezes tem pessoas que já, aqui na igreja, a tesouraria já reclamou comigo. Eles me passam um dinheiro, eu vou e conto na frente deles. 20, 40, 60, 80. Você falou que tinha quanto? 100. Ok, tem 100. Agora tem gente que não, recebe um dinheiro, quando chega lá em casa, perdi o dinheiro pelo caminho, aí vai reclamar com a pessoa, diz que deu menos. Por quê? Porque não leu. Aí você está chorando, está padecendo, porque já desceu do céu a data de validade da sua luta, e ela está dizendo, vai acabar, vai ter fim, não é para sempre. Eu vou esperar alguém dizer aleluia aí embaixo. Eu vou esperar alguém aplaudir o Deus da palavra. Eu vou esperar. Estou fazendo questão de esperar hoje. Agora escuta, eu preciso terminar. Mas quem está gostando, diga amém. Quem quer que eu pare, diga glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Olhe comigo, verso 24. Está com a Bíblia aberta. Este ambiente está tomado pela glória de Deus, querido. O verso 24 vai nos dizer que o rei ficou com os olhos esbugalhados. Na minha tradução, vai dizer que o rei ficou com os olhos esbugalhados. Rapidamente ele se levanta e diz assim aos seus conselheiros, verso 25. Nós lançamos 3 homens atados dentro do fogo, é verdade ou não? Responderam ao rei, é verdade sim, ó rei Nabucodonosor. Porém, o rei viu 4 homens. E o mais detalhe aqui interessante, agora eu tenho que sair daqui, eu vou sair de trás da tribuna. O mais interessante é que ele viu 4 homens soltos, desatados, os pés desatados, o chapéu não tinha queimado, a mitra não tinha queimado, a roupa não tinha queimado, a túnica não tinha queimado. E olha o que o verso 25 vai dizer. Olha o verso 25, diz ainda mais assim, ó, que andam passeando. Eu vou para o outro lado. Estão olhando para você, estão vendo que a prova está intensificando. Ei, lá atrás, estão olhando para você, estão vendo que a prova está intensificando. Já até viram você cair dentro do fogo, dentro da fornalha.
mas viram você caindo sozinho. A qualquer momento, eles vão ter que ver a segunda pessoa do seu lado. Ei, aí o detalhe é que eles viram você entrar chorando, mas vão ver você dentro da fornalha, passeando. Eu, como sou teólogo, eu gosto de fazer questões, perguntas. E quando o Conjunto Voz da Verdade fez aquela música assim, brincarei com os anjos, arcanjos. Não, brincarei de roda com os anjos, arcanjos e querubins. Eu falei, mas por que vocês estão tirando isso? Não está na Bíblia não, gente. Aí eu lembrei da história de Ananias, Azarias e Misael, capítulo 3 de Daniel. É verdade. Porque o rei lançou eles 3 dentro da fornalha. A fornalha foi aquecida 7 vezes. Mas aí o texto do verso 25 vai dizer que eles estavam, em vez de andar, eles estavam passeando. Aonde é que se passeia? Eu perguntei para mim. Passeio, playground. Passeio, parque de diversão. Passeio, eu estou dizendo para alguém que alguém não entendeu ainda. Esta tua prova, esta tua luta, este teu deserto vai se virar em lugar, vai se transformar em lugar de passeio. As pessoas vão olhar e vão falar assim, mas o que é isso, meu Deus? Aí as nações entre as vizinhas, seus irmãos, seus parentes do Brasil, na Espanha, na Inglaterra, na França, vão dizer verdadeiramente, grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, diz o Senhor. Eu não estou falando nada de mim, está na Bíblia. Eu não estou falando nada de mim mesmo, está na Bíblia. O rei viu 4 homens. E o texto vai dizer que o quarto tinha a semelhança do filho dos deuses, ou do Deus. Deixa eu falar uma coisa. Não só tinha a semelhança do filho de Deus, como era a ufania, a própria pessoa de Jesus Cristo dentro da fornalha. Porque entre a Trindade tem dessas coisas. Porque aqui era o tempo do Pai. Antigo Testamento, o tempo do Pai. Tempo da graça, Jesus. No nosso tempo, o Espírito Santo. Só que um respeita o outro. Nenhum interferiu no tempo de cada um. E você que vai fazer ou já fez teologia, sabe que nome é dado isso. As estações. Só que aí, o Pai não podia descer, João Vitor. O Pai não podia se manifestar. Porque o próprio Cristo já tinha se manifestado no Êxodo. Na pedra, na coluna, na nuvem. Aí eu vejo Jesus no céu falando, Pai, mais uma vez, me dá chance. Eu quero descer lá, eu preciso. E o pai olha para o filho e vai lá, filho, acaba com o fogo, filho. Eu estou vendo pela fé. Por quê? Nada é mais quente do que o sol da justiça. Não tem fogo que consegue consumir o fogo do sol da justiça. Mas por outro lado, foi no tempo do homem dos cabritos, porque o pai é o teu homem do homem dos cabritos. Já no tempo nosso, no tempo da graça, Paulo, olha para você ver que diferença. Quando Paulo precisava de conversão, o filho olha para o Espírito Santo e fala, Espírito Santo, contigo não dá. Você é muito amor. Você é muito meigo. Deixa eu descer, que eu vou mostrar para esse cabra de Saulo de Tarso quem sou eu. Aí o Espírito falou, negócio fechado. Aí, Atos capítulo 9, quem é que aparece para Saulo? Precisava ser Jesus, homem de palavra dura, homem que vinha com chicote. Aí ele aparece e diz, Saulo, dura coisa é para ti recalcitrares contra os agriões. Porque nunca que o Espírito Santo ia chegar para Saulo ou para Paulo e falar aquilo. Mas aí o Jesus desce. Você não entendeu o que eu estou querendo dizer? Hoje não é o Pai que está descendo. Hoje não é o Filho que está se manifestando. É o Espírito Santo que está dizendo, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês nesta batalha. Eu estou com vocês nesta luta. E já foi cantado aqui, nós vamos voar nas asas do Espírito de Deus. Você para aplaudir a Jesus, passa forte, querido.
Eu vou terminar. O quarto homem estava na fornalha ardente. O quarto homem estava na fornalha ardente. Deixa eu só trocar aqui para você entender. Ele não é o quarto. Ele é o primeiro. Porque diz Apocalipse que ele é o alfa, é o ômega, é o início, é o fim. É o início, é o fim. Eu estou dizendo que nessa tua luta, nessa tua peleja, o primeiro já entrou. Agora deixa eu concluir a minha mensagem. Veja, meus queridos, que os 3 jovens aqui no texto foram salvos, não da fornalha. Isso é muito forte. Eles foram salvos na fornalha. Faz uma grande diferença. Você fica pedindo para Deus te livrar dessa prova. Você fica pedindo para Deus te tirar dessa luta. Deus não vai te livrar da luta. Deus não vai te livrar da prova. Porque a pedagogia de Deus é diferente da pedagogia do mundo. No mundo você estuda para fazer o teste. Com Deus você faz o teste para ser aprovado. Pegou? Então eu estou te dizendo que a despeito que, ainda que, quando eu olho para este texto, a fornalha ardente, eles foram salvos na fornalha, uma salvação ainda maior, um milagre muito maior, porque o Senhor Jesus, Deus, poderia ter livrado eles de serem jogados dentro da fornalha, mas eles foram jogados dentro da fornalha e foram livrados dentro da fornalha. Você não entendeu? Vou traduzir. O milagre que vai acontecer na sua vida é muito maior do que você espera, do que você imagina. Eu vou mandar essa palavra. O pessoal daqui da frente não pegou não. Porteiros lá atrás, obreiros lá atrás, te vai passar. Se o pessoal aqui não pegar, pega lá. O milagre que você está esperando será muito maior do que você espera. Quem pode? Permita-me fazer-lhes uma pergunta. Permita-me vos fazer uma pergunta e eu termino. Qual é a estátua que tem se levantado diante de você? Porque senão a minha mensagem não teria fim. Qual é a estátua que tem tentado fazer você se curvar? A dificuldade financeira? A crise que passa a nação? Os problemas que estão acontecendo dentro da sua casa? Eu e a pastora Gleides liberamos uma palavra para os casais que estão aqui hoje nos ouvindo e quem vai ouvir isso na internet. Eu tenho autoridade para liberar esta palavra. Porque eu ouço por aí casais que dizem assim: estamos juntos por causa de filhos. Estamos juntos ainda porque ainda temos meninos. Eu e a Gleides estamos juntos há 27 anos. Não é por causa de filhos. Não é por causa disso ou por causa daquilo. Estamos juntos porque Deus nos colocou junto e há uma compatibilidade. Há amor entre nós, há uma aliança entre nós. Então nós não só como sacerdote, mas como casal que tem uma vida abençoada, uma vida que é transparente. Eu posso liberar sobre a sua vida casal hoje que está sendo restaurados os laços do seu relacionamento na sua casa, na sua vida, no nome de Jesus. Deixa eu lhes perguntar uma coisa. Qual é a coisa que tem se levantado tentando fazer você descer, você se desesperar, fazer você desistir? Isso é muito forte, pensa. É um momento de reflexão. Até agora você deu glória, até agora a palavra do Senhor falou grandemente com toda a igreja e ela continua falando. Alguns de nós temos nos curvado facilmente. Alguns de nós temos nos rendido. Alguns de nós temos jogado a toalha, temos entregue a luta. E Deus está dizendo para alguém: não é hora de jogar a toalha, não é hora de recuar, não é hora de desistir, não é hora de retroceder. Deus está chamando alguém aqui hoje, a despeito da fornalha ser aquecida. Deus está dizendo para alguém: eu vou entrar com você dentro desta fornalha. Alguns de nós temos dito sim, quando deveríamos dizer não. Quando deveríamos dizer não para esse sistema corrupto.
quando deveríamos dizer não para o pecado, quando deveríamos dizer não para a vida fácil, quando deveríamos dizer não para tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, quando deveríamos dizer não para a solução mais fácil. Muitos de vocês não têm alcançado os sonhos que projetaram diante de Deus. Não é porque não eram sonhos legítimos, sonhos de Deus, mas porque vocês se entregaram à solução mais abrangente, mais fácil. E Deus hoje está dizendo para alguém: esta igreja, esta geração, este povo, como foi dito ontem à noite, esta igreja do tempo presente precisa adquirir persistência, coragem e fé. Você precisa ser persistente nos seus objetivos. Você precisa ser persistente nos seus alvos. Você precisa ter coragem. Você precisa honrar o nome do teu Deus. Você precisa ser leal ao teu Deus. Quantos têm sido corajosos, otimistas, pessimistas, persistentes na primeira vez, mas na segunda já se entregam? Mas Deus hoje está dizendo que este quadro está mudando. Deus está de olho em nós. O príncipe deste século também está de olho em nós. E eu quero crer, meus pastores, eu quero crer, levitas, eu quero crer, igreja de Jesus Cristo, que o diabo, que a Bíblia diz que anda ao derredor, ele vai poder chegar diante do céu, diante de Deus, como ele chegou nos dias de Jó, e vai dizer: eu estou vendo Robinho, eu estou vendo Cristina, eu estou vendo Regiane, estou vendo Victor, estou vendo Anthony, eu estou vendo Carol, estou vendo Fernandes, estou vendo Joel, estou vendo Vanessa, estou vendo Alane, estou vendo família Dutra, estou vendo Gleides. Eu sei que eles são justos. Eu sei que eles são íntegros. Mas deixa eu tocar. E aí Deus vai dizer: pode tocar. Porque não estão sendo íntegros, não estão sendo justos. Não é por aquilo que eu estou dando, não é por aquilo que eu estou fazendo. Estão sendo íntegros, estão sendo justos, não é por causa das minhas mãos, mas é porque eles estão com a face com face, face a face comigo, face a face comigo. Eles não vêm, eles não recebem só as benécias das minhas mãos, eles conseguem cheirar o cheiro do meu hálito, porque eu falo boca a boca com eles, eu falo frente a frente com eles, eles têm intimidade comigo, eles entram para dentro do quarto, eles fecham a porta, eles falam em oculto comigo e eu falo em secreto com eles. Ó Satanás, eu estou levantando neste ano de 2016 uma geração que não vai se render, uma geração que não vai se entregar, uma geração que, a despeito da estátua se levantar, vai dizer assim: se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará, senão nós não nos dobraremos diante do império. O nosso Deus não mudou, igreja, eu afirmo. O nosso Deus não mudou, igreja. O teu Deus não mudou. Ele continua sendo Deus do livramento. Deus do livramento. Deus do livramento. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Tem pessoas recebendo isso como palavra de Deus. Eu sinto Deus aqui. Ele continua sendo o mesmo Deus que entra na cova. Ele continua sendo o mesmo Deus que entra na fornalha. Ele continua sendo o mesmo Deus que abre caminho onde não tem caminho. Ele continua sendo o mesmo Deus que alimenta a viúva. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus que cura cancro.
Ele continua sendo o mesmo Deus que reabilita gente. Ele continua sendo o mesmo Deus que salva bandido. Ele continua sendo o mesmo Deus que muda prostituta. Ele continua sendo o mesmo Deus que transforma Zaqueu. Ele continua sendo o mesmo Deus que salva publicano. Ele continua sendo o mesmo Deus que salva perseguidor da igreja. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. E ele está dizendo à igreja: eu estou descendo para o meio de vós, porque eu farei milagre entre vós, diz o Senhor. Ele não mudou. Ele qual é o gigante que está se levantando? Qual é a estátua que está sendo erigida? Erguida diante de você, querendo fazer você se curvar. A palavra do Senhor vem dizendo, Êxodo capítulo 20, nos mandamentos: somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Nós não precisamos cultuar a outros deuses, porque quando nós nos submetemos ao serviço fácil, ao algo fácil, incorreto, quando nós nos submetemos às coisas do príncipe deste mundo, nós estamos cultuando a outros deuses. E ele hoje à noite está dizendo: você não depende do sistema, você depende de mim. Ele está dizendo para alguém aqui hoje: você não depende de cunha. Eu sou sua cunha, eu sou seu braço forte, eu sou o teu pastor. Eu posso te conceder, te dar, te fazer tudo o que precisares, diz a palavra. Que Deus em Cristo possa colocar essa palavra no seu coração. Se você for ler o capítulo 1 de Daniel, Belsazar, Ananias, Azarias, Misael foram levados para a Babilônia, e eles só comiam alface, couve, agrião, porque eles não queriam comer das iguarias, das coisas que vinham da mesa do rei. Surge nesta igreja Beltesazares, Ananias, Azarias e Misaéis, que não vão querer comer das iguarias do príncipe das trevas, mas que vão querer viver de maná, manru, o pão vivo que desce do céu. Você que recebe esta palavra como palavra de Deus, dá o seu melhor aplauso. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Fica de pé com júbilo, fica de pé com aleluia, fica de pé com glória, fica de pé, festeja o Senhor, festeja o Senhor, porque o Deus dos 3 jovens da fornalha, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está